Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra claramente que nós, como cristãos, temos três inimigos. O primeiro inimigo que eu destaco nessa noite, meus amados irmãos, é o mundo. E nós precisamos compreender que as ideias, os conceitos do mundo se opõem à fé cristã. A palavra do Senhor em 1 João nos diz que nós não devemos estranhar o fato do mundo nos odiar. A nossa crença, a nossa fé e os nossos valores são odiados pelo mundo. O segundo inimigo que nós temos, e esse o pior de todos, somos nós mesmos. A palavra do Senhor nos fala que a nossa carne ela foi manchada pelo pecado. E por consequência da queda, do pecado original, todos nós travamos uma batalha constantemente em nosso coração. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, este não faço. Mas o mal que eu não desejo, é este que eu faço. Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz que a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Nós não precisamos nos esforçar para fazer o mal. Nós não precisamos nos concentrar para pensarmos de forma impura, para desejarmos o mal contra alguém. A nossa inclinação, infelizmente, naturalmente, é para aquilo que é mal. Então nós, como cristãos, lutamos contra a nossa própria natureza manchada pelo pecado. Mas a Bíblia também diz, meus amados irmãos, que nós temos um terceiro inimigo. E esse terceiro inimigo é o diabo. E o nosso objetivo nessa noite, meus amados irmãos, é conhecermos as estratégias do diabo e aprendermos com Cristo Jesus as armas que nós devemos usar para que nós possamos vencer o inimigo de nossa alma, o nosso adversário, o diabo. Existem dois erros que as igrejas evangélicas cometem quando estudam esse assunto ou quando abordam essa batalha espiritual que nós travamos com as forças das trevas. O primeiro erro muito comum que as igrejas evangélicas cometem, meus amados irmãos, é de superestimar o diabo. O que eu quero dizer com isso? O diabo é um anjo caído. E como um anjo caído, ele é um ser preso ao tempo e ao espaço. O diabo ele não é onipresente. A onipresença é um atributo divino. Somente Deus está em todo o lugar. O diabo ele não é onisciente. O diabo ele não pode entrar no coração das pessoas, na mente das pessoas, para saber o que as pessoas pensam. O único ser que é onisciente é Deus. Onipresença e onisciência são atributos divinos que fazem Deus ser Deus. E Deus ele não divide a sua glória com ninguém, e nós não temos outros deuses. O diabo é um ser caído, é um anjo expulso do céu, e é um ser preso ao tempo e ao espaço. O diabo ele não pode todas as coisas. E eu creio que um dos maiores equívocos do movimento de batalha espiritual que surgiu na igreja na década de 80, foi justamente mostrar o mal como uma força equivalente ou equiparar o diabo a Deus. Eu me lembro de muitos seminários e de livros que escreviam e que abordavam essa perspectiva da batalha espiritual, que nós estamos numa luta entre o mal e o bem, e o mal e o bem são forças equivalentes, de forma nenhuma. Lembremos que o diabo, como um ser caído, ele só pode agir debaixo da permissão de Deus. E ninguém, 1 Coríntios 10, 13, é tentado além das suas próprias forças. Então nós precisamos compreender que há um equívoco, uma distorção nas igrejas evangélicas de superestimar o poder do diabo. Porém há um outro erro, que é o de subestimar o poder do diabo. E talvez nós, de igreja histórica, de linha histórica, corremos mais o risco de cairmos nesse erro. Quando se prega ou se fala sobre o diabo, algumas pessoas se sentem incomodadas. Credo, pastor, o senhor não poderia escolher um outro assunto, não?
A gente não pode falar sobre esse assunto dentro da igreja. Quando falar do diabo, incomoda a gente. Eu não gosto, pastor, eu tenho até medo quando o senhor fala um negócio desse. As pessoas ficam assustadas quanto a essa questão. Mas nós precisamos entender, meus amados irmãos, que a Bíblia nos alerta que a nossa luta não é contra pessoas, carne ou sangue, mas contra principados e potestades. A vida cristã não é uma colônia de férias. Nós não estamos num acampamento de férias. A vida cristã é um campo de batalha e o próprio Senhor nos diz que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para não cairmos nas ciladas do diabo. E um erro que a gente comete, meus amados irmãos, é justamente esse, subestimar o diabo. E quando subestimamos o nosso inimigo, nós corremos o risco de cair nas suas ciladas. Em 2 Coríntios 2:11, a palavra do Senhor assim nos diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então nós não podemos ignorar os desígnios, as estratégias de Satanás.